Meu nome é José Roberto Barbosa, eu sou técnico em sismologia aqui do IAG, Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, né? E que agora o nome é Instituto de Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E eu entrei no Instituto e fui contratado em 1974, 9 de 9 de 74. Bom, na verdade eu fiz um concurso para passar para ter que eu vinha do interior, eu trabalhava eu era para ser um chefe de um escritório de uma usina de açúcar no interior de São Paulo, mas como eu ia prejudicar um senhor que já estava lá como chefe, tinha família grande, etc., eu preferi, seguindo os conselhos de uma tia minha que já faleceu, trabalhava no DEIC, ela falou, você podia fazer carreira em São Paulo, trabalhar, vai no estado que é melhor, eu estou no estado, final do seu tio trabalhando no estado, e eu acho mais seguro, etc. E eu acabei que, para poder não prejudicar o senhor lá, eu acabei vindo e daí eu fiquei trabalhando através de um conhecimento de um sobrinho dessa minha tia, que é acho que a mãe desse rapaz, a mãe ou tia, não me lembro bem, ela trabalhava já no instituto, e antigamente era assim, as pessoas eram apresentadas assim, você entrava e depois esperava uma época, quando abrisse um concurso, você fazia um concurso e daí você passou, você ingressava, etc. Bom, então eu vim para cá e comecei nesse negócio, fui apresentado no instituto, comecei a trabalhar, daí de repente apareceu um concurso para técnico administrativo. Aí eu acho que não fiz esse primeiro e comecei a trabalhar aqui na cidade universitária, com a Maria Ângela, tá certo? Que estava iniciando a carreira também de chefe do setor de alunos, certo? E só que aí me passaram para trabalhar com ela, comecei a trabalhar, etc. Ela também era iniciante, eu já tinha um conhecimento de escriturário lá no interior. Daí eu falei, bom, não sei se eu vou continuar nesse negócio aqui, porque eu estava querendo casar também, etc. Eu não estava vendo muito futuro nesse negócio. Daí o que aconteceu? Aí ela falou, é bom você conversar com meu pai, que o pai dela era um assistente administrativo num outro instituto que era matemática. Ele falou, nossa, José, você fica aí, você está com o escriturário nível 1, eu vou passar você para esse nível 2, você vai fazer um concurso, etc. E você continua na sua carreira. Bom, no dia que eu resolvi dar resposta para ele que eu sairia do IAG para passar para a matemática, aí o nosso administrativo, o Dr. Gilberto, que faleceu agora, tem uns 2 meses, ele falou, nós vamos abrir um concurso para técnico acadêmico. E você vai ganhar bem mais se você passar, etc. O concurso é um concurso público, você tem que encarar assim como um concurso hoje. Porque antigamente poucas pessoas se interessavam por concurso público porque melhor trabalhar no setor privado que você ganhava muito mais, etc. Bom, mas sempre tinha uma concorrência. Aí eu acabei fazendo esse concurso e acabei passando. Daí começou aquele problema no instituto, eu trabalhava na biblioteca nessa época, aí o pessoal estava precisando de técnico, aí o professor Jacalha, foi um dos primeiros diretores que teve aqui no instituto, aí eles falou, não Zé, escolhe aí, você quer trabalhar aqui? Aí os alunos, os professores já da época da geofísica, da astronomia, da meteorologia, todo mundo queria um técnico, não tinha técnico. Daí eu acabei optando, escolhi trabalhar na sismologia, com o professor Berrocal. Pronto. E aí eu passei, eu já estava, na verdade, já contratado, em 74, eu estava trabalhando na parte administrativa. E aí, em junho de 79, depois que apareceu o concurso, que eu fiz o concurso, etc., daí eu passei em junho de 79, passei para trabalhar na parte da geofísica, na área da sismologia. Não conhecia nada de sismologia, de terremoto, mas
Falei, vamos lá, não, vai dar certo, vamos lá. E aí esse negócio envolve campo, que vocês estão falando, bom, eu não sei se trouxe algum pôster aí daquela época, etc. Os aparelhos eram bem diferentes. Bom, e daí então eu comecei a trabalhar com a sismologia, fazendo campo. Sismologia naquela época, hoje é tudo automatizado, informatizado, etc. Naquela época a gente fazia, era tudo assim meio que braçal, né? Até essa questão de ir para o campo, e você não conseguia trabalhar, não tinha como, você tinha equipamentos digitais, no começo analógicos. A gente tem um monte de sismograma que eu guardei, vim trazendo, agora está sendo guardado aí numa sala, está sendo digitalizado, etc. Que era um papel couché, não sei se vocês conhecem, e ele é um papel muito bom, né? Então a gente gravava dos dois lados com papel e tinta, às vezes esfumaçado. Esfumaçado era assim, você lógico que eu saía daí, eu ficava aqui no instituto, lá na Água Funda, no caso, e a gente saía para instalar estações lá no Nordeste, para todo lado, só que era um tambor que quando era tinta, aquela peninha, estava lá o sensor instalado, isso tudo super ligado, tinha relógio, tem que ter, senão como é que você vai fazer a leitura dessas coisas aí? Eu posso até explicar como funciona. E daí essas peninhas vão vibrando de acordo com as vibrações dos terremotos, dos ruídos culturais, etc. E aí isso vinha, quando você tinha que tomar um cuidado, porque poeira, essas coisas podia atrapalhar, o negócio parava, entupia a pera. Tinha um outro modelo que era em papel esfumaçado. Então você pegava o tambor, você enrolava o papel no tambor, deixava bem fixo, aí acendia lá uma lamparina, aí você ia passando, ele ficava todo esfumaçado, assim, preto. Depois, com cuidado, se pousasse qualquer tipo de bichinho lá, estragava o negócio. Aí você botava a peninha, conforme aquilo ia vibrando e vai escrevendo. Depois terminou, é lógico, esse aparelho, ele tinha várias velocidades. Dependendo do tempo que você tinha disponível, por exemplo, o rapaz que estava tomando conta lá, ele era sábado, era feriado, ele não podia ficar lá fim de semana olhando para cada aparelho. Você tinha que mudar a velocidade, você tinha várias maneiras de você fazer com que ele funcionasse, que você não perdesse horas de registro. Porque você não sabe quando é que vai acontecer um tremor de terra, um terremoto, então você tem que estar fazendo com que ele funcione, bateria, tudo bem arrumado, etc. E aí você, então, depois que venceu o horário, que esse horário é o operador que fazia, aí você tirava lá o tambor, aí tinha que passar numa goma laca, uma vasilha, era complicado. Um tambor lá com goma laca, aí você vinha com o tambor, girava lá dentro e depois pendurava aquilo lá e deixava secando. Pô, isso era uma das maneiras. Hoje, pô, isso foi muitos anos. E com isso daí a gente analisava os dados, né? As correções horárias, porque você tinha o relógio era nosso que adianta, atrás, etc. Só que esses dados, além de servir para os alunos da época, para trabalho de mestrado, de doutorado, etc., a gente mandava para grandes centros de sismologia internacionais. Por exemplo, NEIC, nos Estados Unidos, a gente mandava já naquela época para o ISC, bom, da Inglaterra. Bom, mas para isso, você não tinha que... Esse relógio que estava lá funcionando e que estava marcando o horário lá naquele papel, ele era como o nosso que adianta, atrás, esse também. Então você tinha que fazer uma correção. Aí você tinha que, de vez em quando, ensinar o pessoal, pegar a rádio relógio do Rio de Janeiro, você já viu lá, 58, 59, 60, a Inglaterra, a RL da Argentina. Daí eles registravam aquele sinal da rádio relógio e o sismograma ficava gravado, marcava o horário, tudo. Quando vinha para cá, eu começava a pegar as horas, as marcas de hora, de minuto daqui do que estava gravado do porta-corda, com a hora, minuto, porque o minuto tem lá, também escrevia, olha, aqui é 20 horas, 50 minutos, com
58, 59, 60, pronto. E eu achava esse horário aqui, corrigia para poder consertar. Depois que você lia, fazer uma curva, né? E você, assim que você fizesse as suas leituras, se encontrasse algum evento importante, ou detonação de pedreira, ou terremoto, ou sismo local, regional, etc., aí você então corrigia o horário. Depois de corrigido, você tinha que, então, os telesismos, você mandava isso para, porque na verdade a sismologia ela funciona dessa maneira. Você tem que mandar dados daqui de onde você tem estações do Brasil para os grandes centros, porque eles têm, os terremotos acontece um sismo como esse da madrugada, ou de ontem à noite, 6,8 lá no Equador. Esse terremoto, essas ondas se propagam aí para boa parte do mundo, principalmente as estações mais próximas, os países mais próximos. Então, isso aí, esses dados, para esses grandes centros, é importantíssimo, porque eles vão trabalhar calculando as curvas, o caminho-tempo, ou seja, as velocidades que essas ondas estão, por onde elas estão passando. Você vai, tem algumas fases que você vai lendo em várias estações, e depois você então confecciona lá curvas, caminho-tempo, etc. E você pode então definir a velocidade que elas estão, por onde elas estão passando, você define as velocidades que elas estão obtendo. Aí a gente teve o nosso maior terremoto aqui, foi em 1955, no dia 31 de janeiro de 1955, na Serra do Tombador, no Mato Grosso, um terremoto de 6,2. Então, aquele terremoto, lá em 1955, ele foi sentido num raio de 300, quase 400 quilômetros. Felizmente, naquela época, não se tinha grandes prédios. Lá no Mato Grosso tinha casas que sentiram que aconteceu alguns problemas, etc. A 400 quilômetros em alguns outros estados as pessoas perceberam, porque essas ondas que se propagam a essa distância, elas chegam, elas vêm para a superfície, como eu te falei no começo, aí elas chegam na superfície, elas estão... Aconteceu um sismo. Lá foi em torno de 10, 20 quilômetros de profundidade. Mas tem lugares que acontecem a 50, 100, 300, 600 quilômetros de profundidade. Essas ondas vêm se refratando, refletindo e chegam à superfície. Aí chega nas ondas da superfície, elas não têm mais para onde sair, então elas vão se propagando. Daí elas passam em alguns lugares, principalmente os prédios mais altos, as pessoas que estão nos andares superiores, porque o prédio funciona, como eu falei, como se fosse um pêndulo ao contrário. Elas passam aqui na superfície, balançam aqui e as pessoas sentem aqui em cima, mas fica assim como... Você vê que as pessoas falam, balançou a água da piscina, tal. O lustre balançou, porque elas passaram por alguns segundos e foram embora até se dissiparem, como se fosse uma pedrinha numa bacia d'água, uma pedra. Quanto maior a pedra, mais aquelas ondas vão se propagando. Essa é a mesma coisa. Bom, então no Brasil a gente teve 2 sismos, um de 6,2, outro em Vitória, no Espírito Santo, um 6,1, os 2 no mesmo mês, certo? E aí, se você ver no nosso boletim sísmico, que está ali o posto, aí você tem tremores de terra, vocês estão cansados de ver, tem o nosso site, que tem tremores de terra no Brasil todo. Bom, então isso foi, quando eu entrei em 79, já passei na parte dos sismômetros analógicos, agora já, isso em 92, bom, a gente tinha também algumas estações que era por rolo, sabe? Era complicado no início, sabe? As pessoas, você tem que botar uns rolos, e daí você tá lá o aparelho registrando aquele rolo, aí tem que trazer, aqui existia o CCE, não sei se vocês chegaram a ver, aí ele tem que trazer esses rolos para poder analisar, baixar os dados aqui. Tinha uma colega nossa que já aposentou, que fazia essa parte de baixar os dados, etc. Bom, depois disso a gente começou a comprar um aparelho que a gente mesmo podia baixar. Eu fazia essa análise audiovisual, ficava ouvindo uma caixa, adaptando uma mesa, etc. E
um aparelho, a gente rodava aquilo lá, eu ficava ouvindo e aprendia a conhecer o que era um sismo regional, um telesismo, um sismo local. Daí você rodava o rolo, registrava e depois você analisava aquilo lá. E começamos a trabalhar já com o professor Marcelo com aparelhos digitais. Estações bastante delicadas assim, e sensíveis. Só que tinha um problema que nós não tínhamos a internet. Quer dizer, a gente tinha que... Era muito... assim, você registrava os terremotos do mundo todo, tremores de terra aqui no Brasil, etc. Mas você não tinha. Você tinha um aparelho chamado GPS que você corrigia os dados, mas você não podia fazer, não tinha transmissão. Era melhor do que você, no começo, pegar da AOL e ficar lá manualmente fazendo correção, etc. Aí você já tinha o GPS. Você instalava os aparelhos, sensores, registradores e os GPS, que também dava muito problema, mas era o que tinha. Bom, já foi um avanço. Aí mais para frente a gente já começou a ter então essa parte da parte de rede, essas coisas. Daí então a gente até hoje a gente já tem tudo isso já é corrigido automaticamente. Você põe lá, você abre o sinal, você registra, é tudo automatizado, etc. E daí você faz as leituras, aquela leitura que você faz já está corrigido, o erro é praticamente zero, etc. Mas tem que tomar um pouco de cuidado na hora da instalação, essas coisas. Daí começamos a trabalhar já com essas vivo, claro, a gente mesmo que faz, não precisa contratar ninguém específico lá para poder fazer. Aí tem os engenheiros, a gente aprende também, você faz a instalação das antenas, a gente faz tudo. Bom, enfim, isso a gente está até hoje nessa história e os nossos dados são enviados aí para grande centro. Estava falando agora há pouco, sexta-feira, eu preparei um mês, que o mês foi de mês de junho de 2021. Aí eu já preparei, aí é o seguinte, para ir mais rápido. Então, esses dados que chegam agora automatizados, tá certo? Que vem corrigido, etc., nem todas as estações elas estão chegando automaticamente aqui no Instituto. Às vezes as estações elas acabam falhando, acabou a bateria, alguma coisa aconteceu, ou então a transmissão não estava legal, perdeu o sinal, etc. Mas a gente, nos registradores, a gente tem uns cartões flash card, que eles estão... o sinal está vindo para cá automaticamente, mas simultaneamente ele está gravando também num cartãozinho. Porque senão, se você perder a transmissão, está garantido lá. Só que de vez em quando eu, por exemplo, que vou te mostrar lá depois as estações, a gente vai lá fazer manutenções, vai instalar uma outra, já passa por aquela, já tira o cartão e traz esses dados para cá. Aí tem uma pessoa que baixa esses dados. Antigamente era eu, que fazia quase tudo. Agora tem gente que faz isso. Você entrega o cartão, a pessoa baixa os dados, e daí, por isso que a gente demora tipo 2 anos para mandar os dados para esse centro de sismologia da Inglaterra, por exemplo, que trabalha fazendo os modelos estruturais da Terra, que eu expliquei em detalhe agora há pouco. Daí esses dados que vêm dos cartões, porque, vamos supor, eu estava analisando, perdeu um pedaço, caiu a transmissão, houve um não sei o que, esse dado estava dentro do cartão. Aí a moça baixa esse dado para cá, fica tudo, aí já completa. Aí eu venho 2 anos depois, como eu te falei que agora estava mandando os dados de junho de 2021, nós estamos em quase 2 anos, tá certo? Eu repasso tudo, porque aqueles petrechos que falharam, de repente tem um sismo importante que registrou em 10 estações, mas 2 nós não pegamos, porque falhou. Aí eu releio tal, deixo tudo bonitinho, daí mando para a Inglaterra. Tá certo? Então, para poder colaborar com a construção
a elaboração dos modelos estruturais da Terra. Isso é importante para todo mundo trabalhar. Tem os alunos de mestrado, de doutorado, que trabalham tudo com isso aí, tá certo? Bom, então, isso, aí já estou aqui em 95, daí comecei a trabalhar com essas estações, aí, só que uma coisa que é importante que eu acabei não passando, lá em 85, eu entrei em 79, comecei a mexer com esse negócio, e em 85 nós recebemos uma visita de um pessoal da Unesco, tá certo? E aí foi um momento importante. O pessoal da Unesco veio visitar o instituto, isso ainda lá na Água Funda, e me incumbiram de fazer a apresentação do laboratório que eu estava trabalhando, da sismologia. Embora tivesse o professor Berrocal, o professor Remy, etc. Ele falou, não, Zé, você apresenta aí. O professor Rio, que aposentou agora há pouco tempo, e veio um rapaz da Unesco, um pesquisador, porque isso é importante, porque a Unesco ela são um dos vários institutos que existem por aí que funciona como se fosse a FAPESP, CNPq, FINEP, que investe ajudas para pesquisa. Eles trabalham com os dados, então todo mundo quer tratar bem os caras e mostrar o que está fazendo, porque os caras podem depois mandar recursos, convidar os pesquisadores para participar de projetos, etc. E daí eu fui apresentar o meu trabalho na sismologia. E como é que o cara gostou? Aí o cara falou, não, pô, aí ele veio falar comigo, junto com o professor Belfi, daquela época, não sei quem e tal. Ele falou assim, olha, eu vou mandar uma bolsa para você fazer um curso internacional de sismologia. Eu fiquei bem assim, né, porque eu estava engatinhando ali no negócio, mas eu estava fazendo meu serviço ali, o que eu fazia eu dominava um pouco, né. E daí eles me pagaram uma bolsa, fui fazer um curso na Argentina, em San Juan, não sei se vocês conhecem, próximo a Mendoza, etc. E daí fui fazer esse curso. E daí me convidaram para trabalhar lá, eu e o professor Berrocal. Aí acabou que nós não ficamos, porque os caras não tinham técnico também naquela época para mexer que mexesse com instalação, análise de dados, tá certo? E a gente já fazia tudo isso, interpretação de dados, etc. Daí me convidaram, acabou que não fui. Ficamos por aqui. Bom, isso me ajudou bastante, porque tem um peso bastante grande nos cursos internacionais, etc. e tal. E aí depois era para ir para o Equador. Acabei não indo, uma colega minha que aposentou a série, que acabou indo, etc. Bom, isso fez um negócio, foi um negócio importante. Aí quando chegou em 89, esses dados, essas análises desses tremores internos que acontecem no Brasil, fora do Brasil, etc., principalmente no Brasil, as pessoas têm que publicar esses dados. A gente tinha uma revista, acho que ainda tem, só que hoje não é mais analógica, né? É tudo digitalizado, da Revista Brasileira de Geofísica. E o pessoal, assim como os outros pesquisadores, cada um nas suas áreas, publicando seus artigos, não sei o quê, a sismologia publicava lá, artigos de alunos, essas coisas e tal. Mas a gente não tinha, o nosso boletim sísmico não era muito, uma coisa assim, forte, né? Algum sismo que vinha e trocava informação com Brasília, o pessoal do Rio Grande do Norte, o FRN, etc. E aí quando chegou como eu já estava meio já enfronhado nessa questão, aí no segundo semestre de 89, me incumbiram de trabalhar com o boletim sísmico brasileiro. Então eu comecei no segundo semestre de 89, daí o Acélia, outro pessoal que mexia, saíram e eu fiquei com esse boletim. Então trazendo dados, eu trabalhando, continuei trabalhando com o professor Marcelo em 92, e aí ficamos nós dois mexendo com o boletim.
aí trazia dados dos dados das nossas estações, aí a gente já tinha algumas estações espalhadas aí para o Nordeste, eu mesmo que ia instalar, aí a gente, quando chegou em 95, o professor Marcelo já pegou um projeto com o Carnegie Institution dos Estados Unidos, e aí nós começamos a trabalhar com várias estações assim, digitalizadas, eu mesmo instalava, trazia dados com o pessoal americano que vinham para cá, pessoal da França, a Zurich está aí também, etc., porque tinha uns aparelhos importantíssimos, que até hoje guardados aí, etc. E então eu comecei a mexer fazendo a confecção do boletim. E publicava semestralmente ou anualmente na Revista Brasileira de Geofísica. Esse boletim sísmico brasileiro, ele vem sendo, eu fui uma pessoa que trocava de todas as informações, etc., e carreguei isso aí até agora em 2006, 2007, quando foi criado o Centro de Sismologia da USP, que é uma junção daqui do IAG com o pessoal do IEE. Bom, hoje tem lá esse centro, eles já trouxeram junto com eles aí, que contrataram vários pesquisadores, engenheiros, etc. Um monte de gente trabalhando aí para o campo, etc. E eu continuo até hoje, quer dizer, o pessoal entrou, quer dizer, deu um corpo melhor para o negócio, vários trabalhos já foram efetivados, e eu continuo até hoje, esse boletim sísmico que eu vinha fazendo em 89 para cá, eu continuo trabalhando nele, tá certo? Se você for no nosso site lá, você vai ver que tem lá o boletim sísmico, só que agora tem mais pessoas que estão mexendo com esse boletim, tá certo? Tem trabalhos de empresas que o pessoal presta serviço, etc., que são outras pessoas que leem, mas os dados são meio que misturados. O que deles é importante lá para a empresa, tal, mas para nós, assim, da ciência, a gente que mexe, que publica, etc. Isso está na Revista Brasileira de Geofísica e no nosso site está lá. Bom, então aqui temos alguns exemplos do que a gente vem fazendo aí nesses quase 50 anos. Então, lá em 79, 80, 85, eu já trabalhava fazendo análise dos dados que vinham para o gravador de rolo, que eu citei pouco tempo atrás. Então, esse aqui é um aparelho chamado polígrafo. Então, você rodava, tinha aqui uns filtros aqui analógicos, conforme o evento o tipo de evento que eu fosse procurar, sismo local, sismo regional, cada um tem um tipo de frequência. Telesismo, tem frequência baixa, aí eu preparava os filtros e rodava o rolo. Aí ficava ouvindo, isso aqui era uma sala fechada, aqui tinha os alto-falantes, e aqui embaixo era o polígrafo. Aí eu achava alguma coisa importante, eu parava e registrava através disso daqui. Aqui, mais para frente, a gente falou do papel e tinta, papel esfumaçado, etc. Esse era o porta-corda. Então aqui, esse porta-corda, vinha o sinal que a gente aqui era gravado para o rolo, aqui era gravado nesse tambor. Aqui você tinha todos os controles aqui, a pena que ficava aqui em cima, eu estava arrumando a pena, que conforme o rolo ia girando, a peninha ia registrando, tá certo? Bom, isso dá para ver aqui mais ou menos, eu fiz uma exposição, eu botei alguns eventos gravados aqui no papel, e aí eu podia ter trazido aqui para mostrar um papel, tá certo? Bom, mas era mais ou menos, e aqui você analisava e tirava, fazia as leituras, etc. Aqui nessa época já estamos aqui em 95, que eu estava falando que veio o primeiro projeto do Carnegie Institution, com aparelhos digitais, não mais analógicos como esse, os digitais. Aqui então, aqui estou trabalhando com um americano, o Rainer, e aí o que aconteceu? Aqui a gente fazia uma casinha, fazia às vezes 2, 3 caixinhas, uma aí o sensor, esse é o sensor, o aparelho que conforme a terra vibra, ele detecta, daí ele passa para um outro lugar, uma outra caixinha,
que tinha lá o registrador, e para ir para um outro lugar que tinha bateria. Aqui atrás vocês estão vendo que tem os painéis solares, que isso tudo é com os painéis solares para não faltar energia para o equipamento. Bom, aqui era passeio de barco, porque lá na foz do rio Tietê, com o rio Paraná, a gente tinha uma estação. E a gente só conseguia atravessar para ir na estação de barco, porque a CESP, naquela época, era uma colaboradora da sismologia, através do IPT, etc. Então como eles tinham uma estação ali, a gente chegava aqui, num lado do rio, e a estação deles era do outro lado. Não tinha como passar, porque os fazendeiros não deixavam passar por lá. Daí então tinha um barqueiro. Cadê o barqueiro? A gente tirava todas as coisas do carro, botava no barco, ia lá, fazia as leituras, arrumava, aí voltava, carregava o resultado e ia embora. Bom, Chapada dos Veadeiros, uma estação lá também, um estudo naquela região, etc. Porque a gente bota aparelhos no Brasil inteiro. Lógico que agora a gente tem, não só nós aqui da USP, tem a Universidade de Brasília, tem a do Rio Grande do Norte, tem o IPT, tem não sei o quê. Por isso que a rede sismográfica brasileira, que quando começou o Centro de Sismologia da USP, eu acabei de falar para vocês, 2005, 2007, por aí a gente começou então a ter uma centena, hoje nós temos uma centena de aparelhos instalados no Brasil todo. Só que esses dados não são só nossos. Os dados os mesmos dados quase que vêm para nós, chega em Brasília, chega no Rio Grande do Norte. Bom, na verdade é o seguinte, esse é trabalho que eu venho fazendo desde 79, né, na sismologia, 74 no Instituto, né, que eu entrei, em 79 na sismologia. E, bom, como eu sou um funcionário estatutário, eu posso ficar até 75 anos. Eu acho que não vou ficar, mas em todo caso, eu também quero agradecer bastante porque as pessoas que me ajudaram também aqui a fazer essa caminhada e continuar trilhando essa caminhada. Hoje a gente tem vários técnicos, engenheiros que estão fazendo esse mesmo serviço que eu fazia praticamente sozinho naquela época, certo? Quando eu entrei e com a ajuda de alunos naquela época, a elaboração do boletim sísmico brasileiro, que eu venho fazendo até hoje, mas agora já tem mais pessoas que estão mexendo com isso, então eu só tenho que agradecer, né? Porque também não tenho, naquela época não tinha muito estudo para poder fazer coisas assim acadêmicas, mas deu para eu fazer bastante coisa. O curso que eu fiz na Argentina me ajudou bastante para poder crescer nesse negócio. Também gostei, é importante você assimilar, você gostar do que faz, entender, digamos assim, o detalhe, assim, a importância de você estar trabalhando, fazendo, cuidando dos dados, porque não é uma coisa para você, é uma coisa para a Universidade de São Paulo, para os alunos. E eu ajudei muito nessa questão de aulas práticas. Hoje nós temos um professor aqui na Geofísica, o Carlos Moreno, que ele falou, olha, eu só vim para a sismologia porque eu participei das aulas práticas do Zé Roberto. Então, quer dizer, a gente não falou das apresentações, por exemplo, lá em 99, 2000, por exemplo, eu já apresentava, às vezes acontecia grandes terremotos, que eu ia na televisão fazer apresentações, como do Faustão, da Maria Braga, do Heródoto Barbeiro, etc. Porque as pessoas confiavam, sabiam que eu ia lá e ia poder falar, explicar o que estava acontecendo e sem problema, sem ter medo de você ir lá e falar umas coisas assim que não tem nexo, etc. Então eu tenho que agradecer, tá certo? Eu acho que para mim foi ótimo. Eu não sei, espero ter representado o Instituto aí, por enquanto, da melhor maneira que eu pude, tá certo? Esse é o que eu tenho para dizer, para o IAG, que eu ainda estou aqui trabalhando, certo?